Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As Bruxas da Roça. Boa noite a todos do Brasil. Meu nome é Daniela, eu sou filha de brasileiros e moro em Mendonça, na Argentina. A história que eu vou contar a seguir ainda me causa calafrios todas as vezes que eu me lembro dela. Aconteceu no ano de 1997, mais precisamente em Rodrigues Penha, uma localidade afastada aqui da cidade onde eu moro. Lá era praticamente tudo campo, vinhedos e muitos hectares com oliveiras. Eu morava com a minha família, meus pais e uma das minhas irmãs chamada Mariela, a do meio, porque a mais velha vivia com a minha avó, mãe da minha mãe, em Santa Catarina. Nos mudamos para lá no final de 1996, onde morava a mãe do meu pai com suas filhas gêmeas que tinham a mesma idade que eu. Naquela época eu tinha cerca de 5 anos. A casa ficava ao final de um caminho de terra bem largo. Depois de passar pela porteira, cerca de 3 metros à direita, havia uma casa de uma família muito reservada. Tudo o que sabíamos é que o pai dessa família não gostava de nós e sempre buscava briga toda vez que precisávamos entrar ou sair pela porteira. Essa era a entrada que separava o caminho da estrada principal. Alguns metros adiante, havia a rodovia por onde passava de vez em quando um ônibus que nos levava à cidade. O motivo da implicância daquela família com a gente nós desconhecíamos. Talvez fosse porque éramos novos naquele lugar, ou talvez porque nós éramos brasileiros, nunca soubemos ao certo. Caminhando por aquele longo caminho, passando por alguns vinhedos, chegávamos à nossa casa. Era uma casa grande com sala de jantar, cozinha e 3 quartos. Lá tinha uma garagem aberta contínua à casa e o banheiro ficava do lado de fora a uns 3 metros mais ou menos. Nós vivíamos felizes apesar das dificuldades. Éramos pobres naquela época. Na casa não havia eletricidade e nem gás natural. Então durante a noite usávamos lamparinas a querosene. Esses aparelhos com uma fita de tecido embebida em querosene iluminava todo o lugar. Eles eram parecidos com os lampiões da época colonial e também usávamos velas. Meus pais trabalhavam na lavoura e como parte do pagamento nós podíamos morar naquela casa. Minha avó sempre nos dizia para não sairmos durante a hora da sesta porque havia muitas cobras e outras coisas lá fora. Mas, como qualquer criança, o que era proibido sempre se torna mais atraente. Então, sempre escapávamos quando os adultos dormiam e corríamos para brincar em um galinheiro, de onde sempre saíamos cheias de picadas de insetos. Minha avó ficava preocupada quando o sol começava a se pôr e nos proibia de sair à noite. Não era por medo de sequestro ou roubo, pois apenas nós morávamos ali. Os vizinhos mais próximos que viviam em uma casa afastada haviam se mudado para outro lugar. Assim restávamos apenas nós e a família da casa próxima à porteira. Nós tínhamos muita curiosidade, até que um dia a minha avó nos disse que não nos deixava sair à noite porque muitas bruxas circulavam por aquele local. No começo esse assunto nos intrigava. Nós acreditávamos nela, porque para crianças tudo que os pais e avós dizem soam como verdade. Mas, certa noite, nós comprovamos isso com nossos próprios olhos e ouvidos. Naquela manhã, a minha tia, irmã do meu pai, havia nos visitado com seu marido. Era noite e eles estavam jogando cartas e se divertindo, enquanto nós desenhávamos deitados no tapete da sala. Por volta de 1 da manhã, meus pais e a minha avó saíram para roubar azeitonas das oliveiras. Pois é, roubar, para vendê-las e conseguir algum dinheiro extra.
Nós ficamos em casa com a minha avó e o bebê que a minha tia havia tido há poucos meses. De repente começamos a ouvir risadas macabras de bruxas idênticas às dos filmes, mas muito mais assustadoras. Eram risadas zombeteiras e malignas. Minha tia, aterrorizada, nos disse para não sairmos de jeito nenhum. Ela estava cuidando do bebê e não podia ir ver o que estava acontecendo. A minha irmã Mariela tentou nos acalmar e nos levou para o quarto onde a minha avó dormia. Quando chegamos lá, a janela do quarto estava quebrada. Não tinha vidro e a tela mosquiteira estava rasgada. Para piorar, não havia cortina. A minha irmã tentou contar uma história para nos distrair, mas não funcionou. Nós ficamos olhando para a janela, aterrorizadas, porque as risadas ficavam cada vez mais perto da casa. Em certo momento, nós vimos uma sombra grande passar voando. Meus amigos, eu nunca vou esquecer essa cena. Eu olhando para a janela e vendo aquela sombra fugaz passar, enquanto ouvi uma risada maldosa e aterrorizante. Alguns minutos depois, meus pais voltaram com a minha avó. Ela havia caído de uma oliveira. Segundo eles contaram, uma das bruxas havia quebrado o galho para que ela caísse. Depois daquela noite, essas coisas continuaram acontecendo. As bruxas riam de forma macabra e horripilante, mas ninguém saía de casa. Esses eventos ocorriam principalmente às sextas-feiras, talvez porque elas faziam os seus rituais nesses dias. No final daquele ano, nos mudamos para Guaymallén, um distrito perto da cidade. Depois dessas experiências, eu acredito plenamente que as bruxas existem. Elas são reais e todos que tentam ridicularizar essas aparições, dizendo que tudo não passa de histórias inventadas, com certeza nunca passaram por nenhuma experiência como essa que eu e a minha família passamos. Eu não posso afirmar que elas têm poderes ou lançam feitiços, pois eu não vi nada disso. Mas eu as vi voando acima da nossa casa e ouvi as suas risadas cheias de maldade. Luciano, eu me despeço aqui da Argentina, esperando que minha história tenha sido do agrado de todos. Eu ainda tenho muitas outras histórias para contar e com o tempo eu as vou enviando para o canal. Uma ótima noite a todos e até uma próxima oportunidade. Aquela voz. Meu nome é José Carlos e eu sou médico. Atualmente eu exerço a minha profissão em um grande hospital, atendendo pessoas e tentando resolver seus problemas de saúde. Ser médico me permitiu conhecer muitas pessoas ao longo dos anos. Em outras palavras, eu amo o meu trabalho. No entanto, tantos anos de estudo não me prepararam para enfrentar o que eu estou prestes a contar e compartilhar com vocês. Isso aconteceu nos meus primeiros anos como médico. Nessa fase da minha vida, o destino me levou a exercer a profissão de forma mais humanitária, percorrendo vilas e aldeias, visitando doentes em suas próprias casas. Assim, eu cheguei a uma unidade de saúde em uma localidade próxima a uma comunidade ribeirinha em São Gabriel da Cachoeira, na região norte do estado do Amazonas. Eu era como um médico sem fronteiras. Em uma ocasião, uma enfermeira recebeu um chamado de emergência no final da tarde, que nos levou até os limites da cidade. Nós seguimos por uma estrada de terra, onde havia apenas meia dúzia de casebres. Nós nos dirigimos ao último deles, que ficava no fim do caminho. Nós paramos o veículo. A escuridão tomava conta de tudo. Apenas um fio de luz escapava por uma janela daquela casa estranha. Era uma daquelas casas antigas, mas que estava surpreendentemente bem conservada. Quando descemos do carro, nós vimos que um rosto apareceu na pequena janela que dava para o quintal. Assim que nos viu, a pessoa fechou a cortina de forma brusca, como se estivesse irritada com a nossa presença.
Minha primeira impressão foi de estranheza. Algo naquela casa parecia errado. Nós batemos na porta e uma voz áspera nos convidou a entrar. Um homem mais velho apareceu. Ele não era tão idoso, mas o seu rosto pálido e enrugado, combinado com um olhar estranho, me deixou meio assustado. Ele explicou que nos chamou porque há dias ele sentia uma pressão forte no peito, dores de cabeça intensas e problemas digestivos. Eu fiz vários exames, aferi sua pressão, examinei seu abdômen, mas tudo estava dentro dos parâmetros normais. Mesmo assim, ele insistia que algo estava errado. Ele me falou uma lista interminável de sintomas de forma atropelada, como se quisesse chamar a minha atenção. Além disso, eu tinha a sensação de que ele não estava sendo completamente honesto. Os sintomas que ele descrevia não se encaixavam em nenhuma doença específica. Com um tom sério, eu disse: "Eu estou aqui para ajudar. Me diga a verdade." E ele respondeu: "Você não pode me ajudar. O que acontece comigo não tem solução." Eu insisti: "Por favor, me diga o que está acontecendo." O velho lançou um olhar furtivo e apontou para uma porta fechada com sua mão trêmula. "Por favor, não pense que eu sou maluco. Desde que a minha esposa faleceu, há 1 ano, eu moro sozinho nessa casa, mas eu juro que tem uma pessoa naquele quarto. Tem alguém lá." Eu respondi: "De fato, nós vimos alguém nos observando pela janela." O homem então arregalou os olhos e balançou a cabeça. "Doutor, eu repito, eu moro sozinho. Eu não entro naquele quarto há meses. Eu durmo aqui na sala porque eu tenho medo de entrar naquele quarto. Seja o que for, aquilo não me deixa viver em paz." Naquele momento eu percebi que aquele homem não estava doente. Ele estava aterrorizado. E o pior, ele estava nos contagiando com seu medo. Eu olhei para a enfermeira e eu vi o mesmo pavor estampado em seu rosto. Apesar da situação desconfortável, eu presumi que o homem tinha problemas psicológicos. Eu pedi à enfermeira que ficasse com ele enquanto eu entrava no quarto para ver o que estava acontecendo. Antes que eu abrisse a porta, ele me alertou: "Leve uma lanterna. As luzes não funcionam lá dentro. E tenha cuidado." Eu fui caminhando pelo corredor para chegar ao quarto, e eu tentei acender as luzes, mas como ele disse, elas não funcionavam. Eu então falei para mim mesmo: "Fique calmo, José. Isso são apenas delírios do velho." Quando eu cheguei ao quarto, eu venci meu medo e eu entrei. O ambiente estava escuro e muito frio. Minha respiração formava nuvens de vapor no ar gelado. E aí então meu coração disparou. Eu sentia que eu estava sendo observado, mas não havia ninguém ali. Eu tentei me acalmar, mas então eu ouvi uma voz horrível que gritou: "Vá embora daqui." Luciano, o medo tomou conta de mim. Eu larguei a lanterna e saí correndo do quarto sem olhar para trás. Sem dar explicações, eu disse à enfermeira: "Vamos tirar esse homem daqui agora." A enfermeira, assustada, me perguntou quem havia gritado. Eles também ouviram aquela voz. Dirigindo de volta, eu tentei encontrar uma explicação lógica para o que tinha acontecido, mas eu não consegui. Eu tinha estado naquele quarto e eu sabia que não havia mais ninguém lá além de mim. O homem me contou que aquela presença atormentava todas as noites, a ponto de ele não querer nem mesmo se aproximar da porta daquele quarto. Nós conseguimos um espaço para ele no alojamento dos funcionários e algum tempo depois, um dos filhos dele veio buscá-lo para cuidar dele. Eu ainda visitei aquele homem novamente algumas vezes, mas nós nunca mais falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Hoje, mais do que nunca, eu estou convencido de que existem acontecimentos que a ciência não consegue explicar. Pelo menos até hoje, eu não consigo encontrar uma explicação para o que eu vivi naquela tarde de inverno, naquele lugar distante.
Presenças estranhas. Boa noite, Luciano. Um salve para você e todos que fazem parte do seu canal. Eu quero que você saiba que eu adoro as histórias que você compartilha e eu não perco nenhum vídeo. Meu nome é Angélica e, particularmente, quase nunca vivi coisas estranhas ou paranormais tão fortes quanto as que eu ouço de seus seguidores. Mas eu agradeço por essas pessoas compartilharem suas experiências, porque graças a elas eu percebi que eu vivi algo parecido com o que muitos descrevem. Primeiro eu pensei que eu estava apenas imaginando coisas, mas hoje eu sei que tudo foi real. Eu tenho 23 anos, eu sou de Pinhalão, no interior do Paraná, mas há 2 anos eu moro no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Lá na roça onde eu morava, eu conheci meu esposo e nós tivemos 3 filhos. Como todo casal jovem e irresponsável, nós brigávamos muito. Nós morávamos na casa dos pais dele por vários anos e ao lado havia a casa da avó dele, onde também moravam o avô e um tio, irmão da minha sogra. Todas as nossas brigas eram muito barulhentas e, claro, todos eles ouviam. As coisas estranhas começaram a acontecer quando eu comprei um andador para minha filha. Ela e o meu filho mais velho tinham apenas 1 ano e 2 meses de diferença, e eles brigavam o tempo todo pelo andador. Esse andador tocava música e era briga o dia todo. À noite eu desligava e o colocava debaixo de um móvel ao lado da cama. Uma noite, quando já estávamos dormindo, eu acordei ouvindo a música do andador. Eu acordei meu marido e eu perguntei se ele também estava ouvindo, mas ele disse que não, o que me assustou muito. Eu insisti que eu estava ouvindo, e então nós decidimos verificar. Quando olhamos, o andador estava no lugar desligado. O meu marido disse para eu não me preocupar e dormir novamente. E assim eu fiz. No dia seguinte à tarde, o meu sogro voltou do trabalho e perguntou se as crianças tinham ficado acordadas até tarde. Eu respondi que não, que elas tinham dormido cedo. Então ele me olhou surpreso e perguntou quem estava brincando com o andador. Ele contou que ele e a minha sogra ouviram a música até tarde e pensaram que fosse uma das crianças. Mais tarde, minha cunhada, que dormia na sala, contou que uma noite, quando o marido não estava, ela viu uma criança correndo pela sala. Ela disse que até viu quando a criança se aproximou para sentar ao lado dela enquanto ela fingia que estava dormindo. Outro dia, minha sogra estava deitada em uma rede durante a tarde e viu uma criança passar correndo e entrar no quarto. Ela levantou rapidamente para ver se era um dos meus filhos, mas não encontrou ninguém. Ela perguntou à minha cunhada se eu já tinha voltado da casa da minha mãe, mas ela disse que não. No feriado de finados, eu fui novamente para a casa da minha mãe e deixei o quarto fechado e com a cortina baixada. Essa janela dava para a cozinha da casa da avó do meu marido, então era possível ver o meu quarto de lá. Já estava anoitecendo e a minha sogra viu alguém afastar a cortina e espiar pela janela. Ela foi até o quarto pensando que tínhamos voltado, mas a minha cunhada disse que não. Outro acontecimento estranho aconteceu depois do nascimento do meu último filho, em abril. Poucos dias depois, o avô do meu marido faleceu. Em dezembro, os problemas no nosso relacionamento pioraram e nós continuávamos brigando muito. Foi nessa época que eu comecei a ver uma silhueta de um homem atrás de uma cadeira no canto do quarto. A sombra se parecia muito com o avô que tinha falecido. Eu não queria contar para ninguém, até que um dia o meu marido me disse que acordou de madrugada e viu uma pessoa parada no mesmo lugar onde eu vi aquela sombra. Ele ficou assustado e pensou que alguém tinha entrado pela janela. Ele disse que tentou se defender jogando a coberta sobre a figura, mas ela caiu no chão sem tocar em nada. Dias depois eu fui a uma missa na igreja que ficava no centro da cidade. No final houve um sorteio e por acaso eu ganhei uma imagem da Virgem Maria de cerca de 1 metro. Eu levei a imagem para casa, coloquei no meu quarto e logo acendi uma vela.
As brigas continuaram, mas a sombra desapareceu. Quando a vela estava quase no fim, a minha sogra me convidou para um culto na casa de um vizinho que havia falecido. O meu marido pediu para eu não ir, porque ele não queria ficar sozinho com as crianças. Naquela noite, nós brigamos novamente. Depois da discussão, eu fiquei sentada na cama das crianças chorando. Mais tarde, eu adormeci ao lado dos meus filhos. Durante a madrugada, eu senti alguém puxar a minha blusa. Era o meu marido. Ele parecia assustado e pediu para ir me deitar com ele. Ele então me contou algo que me deixou em choque. Ele disse que acordou porque ouviu alguém chorando e ele viu uma figura sentada à beira da cama. Ele disse que quando ele estendeu a mão para ver se era eu quem estava lá, a figura desapareceu. Luciano, eu fiquei apavorada. Eu não sei o que era, mas aquilo me assustou muito, principalmente pelos meus filhos que ainda não eram batizados na época. Até hoje, essa história me deixa arrepiada. Luciano, muito obrigada por contar o meu relato. Tenham todos uma ótima noite e até uma próxima oportunidade.